Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar. Pai, com temor e tremor que eu me apresento aqui como pregador, como um vaso de barro. Peço ao Senhor que me use. E assim como todos essa noite, eu também espero ouvir a Tua palavra. Fala-nos, Senhor, dos mistérios de Deus. Fala-nos, Senhor, do Evangelho eterno que foi revelado na pessoa de Seu Filho. Indica-nos o caminho, Senhor. Sabemos que só Tu é o caminho. Que cada coração essa noite, unido à Tua palavra, considere o grande privilégio que está diante da presença do Espírito Santo. Que cada um de nós essa noite considere essa noite única e que, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, não venhamos a desperdiçar qualquer minuto diante da Tua palavra. Quebranta o nosso coração, muitas vezes orgulhoso, carnal, e transforma-nos pelo Teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, para que possamos nos chegar a Deus essa noite, com humildade e simplicidade de espírito. Em nome de Jesus, amém. É com muita satisfação que a gente caminha um pouco mais nesse grande livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 6, nós temos um momento ímpar na história da igreja. Ele é conhecido como o momento da instituição diaconal, ou o momento onde diáconos são levantados. Porém, se cada um de nós puder observar o andamento dos últimos capítulos, entre o 3 e o 5, nós vamos ver uma ampla diversidade de situações. Nós vamos ver momentos incrivelmente difíceis e até momentos sobrenaturalmente maravilhosos. Todos esses momentos, eles traduzem uma compreensão de que o Evangelho, ele te lança na existência da vida, no sentido de que todas as coisas vão acontecer, se não ao mesmo tempo, muitas vezes elas se misturam, e desde uma perseguição externa promovida pelo Sinédrio, comandada pelos saduceus, até uma tentativa satânica interna de dividir a igreja por meio de uma hipocrisia em Ananias e Safira, o Espírito Santo agiu poderosamente. Me faz lembrar Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, acerca
de tantos desafios que a igreja passa, quando ele diz à sua chegada à Macedônia que ele não teve repouso na carne. Antes ele foi atribulado com combates, temores por dentro, por fora, todo tipo de luta. Nesse prólogo eu quero te fazer lembrar que o cristianismo é um tipo de fé, a única genuína, mas um tipo de fé onde todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então você tem nascidos de novo, redimidos naquela noite pelo sangue de Jesus Cristo, e você pode naquele dia mesmo estar lutando contra hipocrisia em algum grupo dissidente da igreja. Você vai ter ali um milagre, alguém se levantando de uma doença, e fora aquilo ali você já tem que lidar com murmúrio e reclamação. E eu estava contemplando hoje a natureza do próprio pastoreio, como os pastores e líderes e pessoas são lançadas em tantas situações. Na mesma semana você pode estar casando uma pessoa e você pode estar enterrando outra, você pode receber a notícia de um câncer, de uma gravidez, na mesma semana onde você de repente se confronta com alguém que você ama muito e ao mesmo tempo é alvejado com palavras, e na mesma semana há silêncio na parte de ausência de amor e ao mesmo tempo desafios. Parece que o Evangelho ele te lança num tipo de existência completa, onde todas as realidades são colocadas diante de você. O próprio Jesus Cristo, ele está diante de 5.000 pessoas e olhando com misericórdia, promove ali uma divisão de pão que leva aquelas pessoas a estarem satisfeitas, e elas iludidas talvez pelo milagre na mente delas, achando que aquilo ali poderia ser algo permanentemente fixo, fazem dele um rei, ou tentam fazer dele um rei. E ao mesmo tempo você vê Paulo falando sobre o espetáculo que é posto. Os apóstolos são lixo do mundo, são espetáculos desse tempo. Eles são convidados a serem colocados diante dos outros como se fosse escárnio. O Evangelho parece estar todo condensando as realidades da vida para que eu e você possamos vê-las. Então você tem o coxo levantando diante do povo, o sinédrio julgando Ananias e Safira, a libertação diante da cadeia, o anjo que abre a porta e de repente eles são presos de novo, eles são açoitados, e aí o capítulo 6 abre naqueles dias. Então nós estamos falando de uma sequência absurda de tempo, mas tudo muito junto, tudo muito ao mesmo tempo. O Evangelho é denso porque ele imprime um padrão de vida altamente intenso, e cada um de nós que estamos aqui, ao ouvir a mensagem do Evangelho, somos colocados diante de coisas das quais antes não considerávamos, mas agora teremos que considerá-las todas. O cristianismo verdadeiro não basta ser constrangido por alguém a tomar o caminho do Gólgota por alguns passos, como Simão Cirineu, mas tomar sua própria cruz e marchar até o Gólgota, certo da morte. Muitos caminham como Simão Cirineu, constrangidos por algum tempo, são levados até o Gólgota e de lá se apartam, mas o cristianismo te chama para levar a cruz até o Gólgota. Além disso, e aí contemplando a própria palavra de Paulo em relação ao próprio coração da gente no cristianismo, e de que modo nós devemos lidar com as coisas que se impõem, Martin Lloyd Jones vai falar um assertivo interessante acerca do cristianismo do ponto de vista interno. Ele vai dizer que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos um problema e um enigma para si mesmos. É como se, ao ver a si próprio, você se espanta consigo mesmo e se vislumbra com o novo nascimento. Você consegue dizer, uau, o novo nascimento é algo fantástico. De repente você vira de costas e olha para si mesmo pecando. E Lloyd Jones vai dizer que se você não consegue se espantar com esse absurdo que é o próprio paradoxo cristão, né, do bem que quero, eu não faço, mas o mal que quero está aí diante das minhas mãos, dessa militância dentro de si mesmo, você não é um cristão. Se está tudo sempre tão no lugar, tão amarradinho, tão estável, desconfie do seu cristianismo. O cristianismo, ele tem esse grau de tensão o tempo todo envolvendo a cada um de nós, né? Ao mesmo tempo que você me chama de André e eu te chamo pelo nome, eu posso dizer como Paulo, já não mais sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, então eu me chamo André, mas não sou mais o André. Então, esse paradoxo do cristianismo
É um prólogo que eu queria te fazer pensar para abrir o capítulo 6. Por que isso? Porque o capítulo 6 abre assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Há um avanço na igreja. Ela passa por milagres, ela passa por desafios incríveis, e então ela cresce. Apesar dos desafios, a igreja cresce. A igreja aumenta em quantidade de pessoas. E aí, quando você pensa que os maiores desafios foram levantados, então Ananias e Safira morrem na frente de todo mundo, a igreja se espanta, e aí você vê o Sinédrio julgando 2 vezes, a libertação miraculosa, você olha para aquilo tudo e diz assim: uau, um povo como esse não pode se espantar com qualquer coisa. É um povo realmente formado de uma maneira diferente. E aí então, o que você encontra aqui? A gente discutindo por causa de comida. Parece ser meio estranho pensar de que você consegue, dentre esse grupo aqui, havia muitas pessoas que haviam testemunhado a própria ressurreição de Jesus. Ou seja, pessoas que conheceram Jesus, que viram Ele crucificado e depois viram Ele ressuscitado. Então tu imagina que dentro desse cenário aqui, onde há uma discussão sobre repartição de mantimento, que pode parecer algo tão bobo. Imagine aqui, estamos ouvindo as grandezas do Evangelho, uma igreja bíblica, e então a gente está muito alegre com tudo que Deus tem tratado em nosso meio. A gente fala assim: nossa, eu nunca entendi a Bíblia como eu entendo hoje, eu não sabia que era tão grande, o Evangelho é tão maravilhoso. De repente a gente vira e tem gente discutindo porque não está dividindo o lanche. A repartição, chegou a cesta básica e a gente não está conseguindo dividir entre as viúvas. Tem um grupo de viúva discutindo com outra. Ao olhar para isso, eu não sei se você percebe, mas parece algo muito estranho para a gente que entendeu algo tão grande. Parece ser algo muito pequeno para ser disputado, para algo tão grande que foi ofertado. Parece que quem entendeu algo muito grande não vai ser acometido por uma crise em algo tão pequeno. Não, vamos dividir isso aqui, você fica com um pouco, fica um pouquinho, a gente está resolvido. Podia ser assim. Mas a gente esquece que a igreja, ela é composta por pecadores santificados e não por santos glorificados. Significa que quando nós estamos diante da igreja, ou de qualquer coisa que faça parte do nosso convívio diário enquanto cristão, nossos casamentos, nossas famílias, nossos filhos e amigos, não importa, há pecado nos homens, e quando ele se manifesta, ele quer pôr fim a tudo. Logo, pode parecer muito pequeno discutir sobre que tipo de repartição a gente vai fazer dos alimentos, mas o problema aqui é que a distribuição dos alimentos ameaça a unidade da igreja apostólica. Satanás sabe que pode dividir e aí então pode destruir. Ele pode ferir, dividir e destruir. Portanto, a ideia de manter a unidade não é uma ideia pequena, é uma ideia muito importante para a igreja. E nesse tempo aqui, o que está acontecendo, e você pode ver bem, é que há murmuração, verso 1, murmuração dos helenistas contra os hebreus. É importante deixar claro que os dois são judeus, só que um é judeu de fala grega e o outro é judeu de fala hebreia, ou seja, um judeu igual aos outros, só que um fala grego, uma tradição mais ligada ao judaísmo já gentílico, o judaísmo aquele espalhado pela Grécia, o tempo helenista, e o outro são judeus de judeus, como diria Paulo. Então nós temos aqui uma situação onde judeus discutem por judeus, judeus convertidos ao cristianismo, ambos são judeus e estão discutindo sobre como as viúvas dos helenistas, dos gregos, estão sendo menos privilegiadas na distribuição de alimento. E é necessário aqui estabelecer uma diferença entre murmúrio e lamentação. O murmúrio, ou seja, é uma busca vitimizada por uma justiça particular, destoa de uma lamentação onde eu olho para a minha própria miséria, eu, ao invés de apontar para algum tipo de culpado e dizendo, se ele fosse assim, eu não seria desse jeito,
O murmúrio, ele aponta para um culpado, ele aponta para uma justiça própria. O murmúrio se enquadra em uma reclamação que busca uma sorte melhor para si mesmo, mas não uma miséria. Eu mereço, poxa, na verdade a minha condição é miserável, quem sou eu para pedir alguma coisa? Então, na verdade, aqui nós temos uma reclamação. Então, reclamações aqui estão acendendo a possibilidade de a igreja ser dividida. Provérbios 6, do 16 ao 19, traz algo interessante sobre essa fala. Fala assim em Provérbios 6, do 16 ao 19: há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Significa que a tentativa de reclamação às vezes soa apenas como: isso não está legal, mas a reclamação dentro da igreja, ela visa, mesmo que não de forma consciente, dividir a igreja. Logo, quando nós estamos diante de um desafio como esse, você fica pensando assim: nossa, como é que a gente resolve essa questão? Nesse momento aqui entra uma palavra apostólica sobre isso. Dê uma olhada, por favor. Então, verso 2: os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A primeira coisa que acontece aqui não é a solução do problema das mesas. A primeira fala, o primeiro discurso inicial não é: vamos resolver. O primeiro discurso inicial, na verdade, é um discurso de valorização da palavra. Repare mais uma vez que não diz que apóstolo disse, mas entre eles um se levantou, um dos apóstolos, e colocou-se à dianteira para dizer que não é correto abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. Existe uma tentação muito grande em afastarmos o cristianismo da sua missão principal. E antes de tocar no aspecto da divisão das mesas, da diaconia e tudo mais, a ênfase dos apóstolos aqui é mostrar que, em hipótese alguma, a palavra, ou seja, a oferta da palavra, da pregação e do ensino, deva ser penalizada por nenhuma outra coisa que aconteça dentro da igreja e nenhuma outra necessidade de serviço que aconteça dentro da igreja. A ideia é muito clara aqui de que a prática da igreja, ou seja, a missão da igreja, deve apontar para enfatizar que a pregação e o ensino devem acontecer e que todas as outras missões da igreja, que na verdade são missões que se desdobram do Evangelho, elas precisam estar cooperando para que a palavra seja pregada, para que o ministério da palavra esteja plenamente sem nenhum obstáculo. Então, num primeiro momento, gostaria de pensar que a fala do apóstolo aqui é para dizer o seguinte: olha, a gente vai resolver, mas primeiro é preciso ficar sabendo de que não é razoável que nós fomos chamados para isso, venhamos a estar servindo as mesas. E ele quer dizer com isso de que há uma ênfase na missão da igreja, e a ênfase é a palavra. Nós às vezes tendemos a acreditar que ao servir, limpar uma cadeira ou pregar aqui à noite, nós temos uma distinção diante de Deus de quem está servindo melhor. Isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Mas entre deixar de ter um culto porque a gente está sem cadeira ou está com a cadeira suja e ter o culto, é melhor ter o culto. É melhor pregar a palavra. A ênfase aqui é: a palavra precisa estar lá, ela precisa ser preeminente, ela precisa ser pregada, o ensino precisa ser dirigido. Essa confusão às vezes nos faz perder de vista de que o serviço do presbitério e o do diaconato apontam claramente para que a palavra seja plenamente pregada e sem obstáculos para a igreja. Naquele momento, o serviço material era muito necessário, e se ele não acontecesse, isso seria um obstáculo para a pregação genuína, plena e completa da palavra. Logo, a ênfase apostólica
parece destoar de alguns aspectos que às vezes a gente vê diante dos desafios da própria igreja. Por exemplo, a ênfase apostólica aqui na palavra, ela parece às vezes destoar das nossas próprias ênfases pessoais em estar num culto e ouvir a palavra de Deus. Imagine que nós estamos aqui hoje com o grande privilégio de estar diante das Escrituras. E no domingo a gente tem esse privilégio de novo de se reunir e estar diante das Escrituras. E nós temos Bíblia em casa. E nós temos pregadores na internet. Nós temos muitas possibilidades de estar diante de uma pregação cristã ou de uma oferta de ensino cristão. Ao perceber a ênfase apostólica, eu também ressalto a ênfase apostólica na minha vida. Eu também ressalto que, diante de tantas coisas que eu e você temos que resolver durante a semana, a palavra deve ser enfatizada, a palavra deve ser colocada num patamar de eu preciso ouvir a palavra, porque o que os apóstolos estão fazendo aqui é ressaltando o ministério da palavra como um ministério vital à igreja. É vital para mim, você, durante a semana, colocar a palavra de Deus em sua posição de proeminência. Sim, eu tenho coisas para fazer, mas eu preciso ler a Bíblia. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho um filme para ver, eu quero ver esse filme, mas espera aí, eu quero ver uma pregação. Às vezes nós perdemos o eixo das coisas quando mudamos a prioridade delas. O que isso não quer dizer? Não quer dizer que o serviço do diácono é menor do que o serviço do presbítero, mas que ambos têm uma responsabilidade muito grande de que a palavra chegue. Então o diácono está muito preocupado de que as coisas não tenham obstáculos para a palavra. O presbítero está muito preocupado em preparar uma melhor palavra que não gere obstáculos de comunicação para as pessoas. Então toda a igreja está cooperando para a grande missão da igreja. Qual é a missão? É anunciar a palavra de Deus. Quando o diácono tem essa compreensão e quando o presbítero tem essa compreensão, ambos estão servindo igualmente a Deus. Mas a igreja precisa ter essa compreensão. E essa compreensão precisa ser uma ênfase da semana, precisa ser uma ênfase do teu dia. De que modo o seu dia e o meu se orientam pela palavra? De que modo eu posso chegar na igreja e compreender, peraí, vai ter uma pregação, peraí, vai ter uma aula de manhã. De que modo eu valorizo isso, se durante a semana eu desvalorizo isso? De que modo isso é enfaticamente importante, se durante a semana isso não é enfaticamente importante? Então eu posso estar diante de um culto hoje e não ter me preparado mentalmente para que eu valorize as palavras do culto. Ou muitas vezes, isso não é poucas vezes que acontece não. E aí a gente pode pensar o como num sábado eu me preparo para o domingo. Como a minha mente está descansada o suficiente. Algumas vezes, e não são poucas, nós vemos que as pessoas têm dificuldade de acordar cedo num dia como domingo. E eu não os culpo, a semana é puxada, mas eu chego no sábado e durmo 4 horas da manhã. E aí eu quero estar bem para ouvir a palavra, mas eu não estou bem para ouvir a palavra. Eu não enfatizei isso na minha vida. Eu não me preparei no sábado para o domingo. Portanto, priorizar o que os apóstolos estão priorizando não é só uma questão do culto público, mas é uma questão do culto a Deus. Somos o povo da palavra. Gosto de ressaltar um trecho que eu li de um livro sobre adoração e liturgias, quando a reforma protestante estava enfatizando a palavra de Deus no século XVI, e na Escócia, depois que as pessoas conseguiram ter Bíblias, elas liam a Bíblia o tempo todo. E quando, eu já contei isso aqui, e quando eles começaram a ter mais acesso, e cada igreja conseguiu ter uma Bíblia, uma igreja livre protestante conseguiu ter uma Bíblia, ela entrava pela porta, e quando ela entrava nas mãos do presbítero, todos se levantavam, e eles, nossa, a Bíblia está entrando, a palavra vai ser lida. Imagina uma cena linda dessa, enquanto ele repousava a Bíblia sobre, todos estavam de pé, enquanto ele lia, todos estavam de pé. E aí ele fechava e começava a humilhar a pregação, e aí todos se sentavam, e aquilo significava para aqueles homens que, não que a palavra de Deus foi fechada naquele momento, mas que enquanto ela estava aberta, ela era a genuína palavra de Deus, e agora Deus ia usar graciosa e misericordiosamente um pregador para discorrer sobre as grandes verdades de Deus. A nossa ausência de valorização quanto à palavra de Deus, ao ministério da palavra, faz com que todas as coisas na igreja funcionem de maneira quase que igualizando ou rivalizando. Nós já devemos ter visto ministérios em igrejas brigando, não, mas o meu ministério tem que aparecer nesse dia.
Me lembro de ter participado de viradas de ano, onde você tinha todos os ministérios aparecendo de dança, de pulo, de não sei o que, todos os ministérios aparecendo, e aí você tinha uma palavra de 7, 8 minutos. Quantas vezes eu já vi teatros botando Páscoa, botando Natal, e aí você tem uma peça, você tem uma Páscoa, e no final você tem uma reflexão de 7, 8 minutos, e pá! E todo mundo lá sai vislumbrado dizendo como foi bonito o contralto daquelas pessoas, ou então o solo. A ênfase é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a ênfase que a palavra de Deus tem no seu cotidiano? Qual é a ênfase que a palavra de Deus tem logo cedo de manhã? Você liga o rádio na CBN ou você liga a palavra? Você chega em casa e procura uma série da Netflix ou uma pregação? O que você enfatiza? Portanto, não venha para a igreja acreditando que de fato você enfatiza a palavra e que você está aqui prestando reverência se durante a semana ela é completamente ignorada. Difícil acreditar, mas isso é comum no nosso meio. Ou seja, os apóstolos valorizavam o ministério da palavra. Também podemos perder de vista o ministério da palavra quando nos entregamos a uma inversão do grande mandamento. O grande mandamento é amar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amar o próximo como a mim mesmo. A ênfase na palavra me inclina a conhecer a Deus e, portanto, amar o próximo. O que nós vemos muitas vezes são ênfases na inversão disso. Então eu me preocupo com o próximo, eu chego com o alimento, com o agasalho, com tudo mais, e depois que eu consigo um ouvido dele, porque ele ganhou uma coisa que era a necessidade dele, eu pergunto se agora eu posso pregar o evangelho. Ou então, um tipo de pessoa que acredita que vai mudar o mundo por engajamento político, artístico ou coisas desse tipo. Se tivermos mais artistas cristãos, mais políticos cristãos, mais engenheiros cristãos, mais médicos cristãos, a gente vai ter um mundo transformado. Não, a gente só vai ter um mundo transformado se todo esse pessoal pregar onde está. Portanto, não é sobre médicos cristãos, engenheiros cristãos, advogados cristãos, músicos cristãos, é sobre cristãos que estão pregando em suas atuações de trabalho. Se eles não pregarem, as pessoas não se convertem, porque é pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Os apóstolos disseram: tínhamos um problema, mas eu gostaria de enfatizar que o nosso problema não vai ser resolvido colocando a palavra em detrimento. Portanto, o desafio aqui é de que nós coloquemos a palavra no nosso dia a dia como ênfase de nossas vidas. Eu gostaria de desafiar você a lembrar, mesmo que não pagine, mexe com as páginas, a lembrar-se diante dos desafios do Sinédrio, tanto de Jesus quanto dos apóstolos até onde nós estudamos, em algum momento eles são questionados por dividir o alimento, em algum momento eles são questionados por curas. Não, o questionamento é que não se pregue mais o nome de Jesus. Portanto, as nossas dificuldades são imensas de entender de que o problema das pessoas conosco nunca vai ser nossa filantropia, mas é quando abrimos a boca e falamos sobre pecado, sobre justiça e juízo. Os apóstolos tinham essa compreensão. Portanto, eu poderia enfatizar em contrapartida a isso um monte de outras coisas, como por exemplo, os primeiros povos a se preocupar, e quase que unicamente durante 2000 anos, com órfãos e viúvas foram os judeus. Os cristãos herdaram a tradição de se preocupar com estrangeiro, com órfão e com viúva. É a herança do Velho Testamento, do profetismo do Velho Testamento, apontar, olha, o órfão, a viúva e o estrangeiro não estão sendo bem tratados. Então isso nasce na Bíblia, isso nasce em Deus, a preocupação com o desvalido. Os cristãos foram os primeiros a construírem hospitais, porque a medicina, ela não começa entre os cristãos, porque a medicina é uma ciência que começa na Grécia, você já tem no Egito, você tem medicina nesses lugares, mas nenhum desses lugares onde você teve medicina na antiguidade foi capaz de construir um hospital, porque o hospital é um exercício de misericórdia, e os hospitais começaram com os cristãos.
Isso é muito importante de enfatizar. Durante a Idade Média, hospitais no cristianismo, na Reforma Protestante, hospitais, na Reforma Protestante você tem a distribuição de escolas para dar e vender. E qual era a preocupação? De que as pessoas pudessem aprender a Bíblia, por isso elas precisavam ter escolas para aprender a ler. E aí foram os jesuítas e fizeram a mesma coisa aqui no Brasil e em outros lugares, século XVI. Então, os direitos humanos vieram de onde? De princípios solidamente calcados no fato de que Deus fez o homem à sua imagem, portanto o homem tem dignidade. Essa dignidade foi retirada de Deus no sentido atual, então o homem tem dignidade, sabe-se lá qual é, de quem foi. Os direitos humanos vieram do cristianismo. As universidades começaram entre os cristãos no século XI na Europa. Nós tínhamos as universidades surgindo no Renascimento e pré-Renascimento. Vieram de nós a Cruz Vermelha, o Exército da Salvação, Médicos Sem Fronteiras. Portanto, os cristãos mudam o mundo sim, mas eles não salvam ninguém se não pregarem a palavra. Sendo assim, o grande desafio que nós temos essa noite de pensar com essa fala apostólica é: o ministério da palavra é enfatizado em nossas vidas? O ministério da palavra é enfatizado em nossas relações com os nossos parentes, amigos, pessoal do trabalho? Qual é o papel da palavra na sua vida cotidiana? Essa semana passou. O Facebook bloqueou a conta de um usuário porque ele postou uma pregação do pastor norte-americano batista Paul David Washer. Já vi aquela pregação. A pregação diz que todos somos maus e de que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. O Facebook então derrubou essa pregação, bloqueou o usuário, bloqueou a pregação. E por que ele não bloqueou as contas de cristãos que promovem filantropia, entrega de alimento ou qualquer coisa desse tipo? Porque a posição do Facebook foi que isso é incitação ao ódio. Pense bem. Quem já ouviu Paul David Washer aqui sabe muito bem que o Paul Washer sempre prega as doutrinas fundamentais sobre salvação, sobre juízo, sobre o fato de sermos rebeldes contra Deus. É sobre isso. Esse é o papel da igreja. É pregar. E quando a igreja não enfatiza esse papel, ela vai se tornar insonsa, ela vai perder o sabor, vai ser sal para ser pisado, vai ser a vela colocada embaixo da cama, para que não faz sentido nenhum. Então, nessa clara evidência que nós temos aqui acerca da ênfase da palavra, eu gostaria de pensar que a igreja sempre será tentada a enfatizar tudo menos o ensino. E então, depois disso, diz assim a palavra: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu gostaria que você percebesse que a parte B do verso 2 e a parte do verso 4 enfatizam, amarram o porquê do ministério diaconal. O ministério diaconal não existe por conta de uma necessidade de dar comida, ou dividir, ou limpar a cadeira, não. O ministério diaconal, ele tem uma obrigação: servir a palavra. Observe. Significa que o ministério diaconal, ele facilita, ele clarifica o fato de que o ministério da palavra precisa estar sem os obstáculos dentro da igreja, até porque o ministério diaconal aponta para essa realidade dentro da igreja. E isso às vezes não fica muito claro para a gente, porque existem duas coisas que acontecem: ou a pessoa que está aqui é observada como num status maior, ou aquela que está limpando, o sonho dela é estar pregando. Então ela não consegue entender que ela está limpando, porque se ela não limpar também, o que está pregando não consegue pregar. E ao não conseguir entender essa realidade integral da igreja, nós nos vemos diante de ego, inveja, desafios terríveis quanto a aparecer, a querer estar na frente de outros.
A Bíblia diz que os mestres, aqueles que dizem ser mestres, aqueles que são chamados para ser mestres, vão ser cobrados de uma maneira muito mais forte diante de Deus, e de que a medida começa do altar. É só você ler Ezequiel, Deus começa a medir pelo altar. Portanto, quem quer estar aqui pregando ou ministrando a palavra, deve reconhecer que não faria isso sem que irmãos e irmãs tão valiosos pudessem cooperar com o serviço material da igreja. Mas ao mesmo tempo, se você almeja estar aqui, lembre-se sempre de que quem está aí está reforçando todo esse trabalho e dando solidez para que ele possa acontecer sem obstáculos. Os 7 são escolhidos. Repare aí que esses 7 são gregos. Ressaltando, são nomes gregos, não necessariamente gregos, mas judeus de fala grega. Todos os nomes são gregos. O que significa, e os teólogos apontam para uma realidade muito possível, de que a maior parte da igreja era de fala grega. O que faz sentido, por exemplo, para que todo o Novo Testamento seja grego. E de que judeus de fala hebraica já eram muito raros, principalmente para o processo helenístico no período de Macabeus ter sido um processo muito forte. No período em que Jesus nasceu, havia um certo revival de tentar quebrar um pouco essa coisa grega dentro do judaísmo, ou seja, de tentar botar um nome ou outro que pudesse ressaltar. Por exemplo, Jesus é um nome escolhido por Deus, mas é um nome que vem de Josué, Deus salva, né? Então, imagine que Jesus é um nome que, assim como outros nomes, estavam tentando os judeus colocarem uma roupagem mais hebraica ao judaísmo, que tinha se perdido com o helenismo. Os 7 nomes são gregos. E existe um primeiro nome. A Bíblia enfatiza posições de nome. O primeiro é Estevão, como você pode observar no verso 5, por favor. O parecer, ou seja, quanto à escolha de pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, o parecer agradou a todos aí, né? E o Estevão é o primeiro nome citado. Mas existe um problema com Estevão. Eu não diria um problema, mas um problema para nós com Estevão. Estevão, ele é um judeu de fala grega, ele é colocado como diácono, mas se você conhece a Escritura, ou se você vai esperar pela semana que vem, você vai conhecer o Estevão, que é mártire. Estevão é o primeiro mártire da igreja. Então, o primeiro mártire da igreja é um judeu de fala grega e um diácono. E existem algumas coisas que a gente pode pensar sobre isso. De que essa igreja, ela era tão enfaticamente bíblica, doutrinária, e apontava para a palavra, que até o seu diácono em nada diferia ou perdia, no sentido biblístico, para os presbíteros. Ele era bom. Quem leu o sermão de Estevão, ele é completíssimo. Ele traz toda a construção hebraica, perpassa por Moisés, por Davi, por todo mundo, até que ele aponta e diz: vocês mataram Jesus. Mas para as palavras vocês mataram Jesus, ao contrário de Pedro, que claro, tem o estilo dele, traz fragmentos das realidades do Velho Testamento, Estevão faz uma expositiva até chegar a Jesus. Estevão é um homem qualificado na palavra. E o que isso significa? De que a ênfase dos apóstolos em que todos pudessem olhar para a palavra como objetivo e missão final da igreja também alcançaram Estevão. Ele não deixa de servir às mesas, mas ele tem consciência de que a palavra é o principal serviço dele para o mundo, para todos. E se ele não souber a palavra, não adianta ele limpar a cadeira. Nesse ponto de vista, é como se todos na igreja se vissem como anunciadores do Evangelho. E, portanto, devem estar aptos para a anunciação do Evangelho. Devem saber muito de Bíblia, teologia e Evangelho. Por quê? Porque o nosso compromisso enquanto missão, enquanto igreja, é a propagação do Evangelho. Quer sejam presbíteros, quer sejam diáconos, quer sejam cooperadores, quer sejam homens, quer sejam mulheres, quer sejam crianças ou velhos. O ministério é para a palavra ser colocada diante de todos. Jesus falou que Ele é a luz do mundo. E a luz do mundo é uma apresentação clara de que Ele e o que Ele fala e o que Ele ensina transformam as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Se todos que pecaram, todos nós pecamos, formos todos salvos, seremos salvos pela palavra. E temos um compromisso, porque fomos salvos pela palavra, de divulgar a mesma palavra a todos. A ideia de diaconato somente foi clara porque a ideia de evangelho era evidentemente clara.
Ou seja, eles só conseguem ter uma ideia clara de que o diaconato é a opção correta, a proposta correta, porque a palavra de Deus era evidentemente clara, e como o Igor orou, Jesus é um diácono das mesas, porque se coloca diante da ceia e serve aquelas pessoas e limpa seus pés e se coloca dividindo, partindo pão e ofertando. Então Jesus é um exemplo diaconal, de tal forma que eles podem pensar em Jesus e então produzir um ministério diaconal pela ação do Espírito Santo, porque o Evangelho é que vai dar norte à construção dos ministérios da igreja. Não é a necessidade que faz com que os ministérios surjam, é o quão entendemos sobre o Evangelho. Portanto, as coisas que nós fazemos na igreja derivam do Evangelho, os ministérios da igreja derivam do Evangelho. Absolutamente tudo pode naufragar em nossas vidas se não for iniciado, firmado e sustentado pelos princípios do Evangelho. E aí eu poderia expandir isso. Famílias domésticas, nós temos as nossas casas com nossos esposos, maridos e esposas e filhos, e sabe como é que aquilo tudo pode funcionar? Só tem um jeito, com o Evangelho. Imagine que a igreja, a família, o casamento, a amizade, tudo só funciona se o Evangelho for o iniciador, o sustentador e o finalizador de cada obra. Muitas e muitas vezes nós não temos a sensibilidade de colocar o Evangelho nesse eixo. Tudo isso, ou seja, todas essas relações múltiplas, derivam do amor, da humildade, da doação e da abnegação que emana da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O diaconato só foi possível porque o Evangelho era muito evidente para aquela igreja. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: a gente vai continuar semana que vem falando de diaconia, mas nessa primeira parte sobre diaconia, eu gostaria de pensar que todos fomos chamados a servir, sim. De que todos fomos chamados a tornar o Evangelho evidente, sim. Alguns vão evidenciá-lo na igreja local, enquanto na área material. Outros vão evidenciá-lo no ensino e na pregação diretamente funcionalizada. Mas todos fomos chamados para dizer o motivo da razão da nossa esperança. E precisamos saber isso. E precisamos realmente deixar isso claro para as pessoas. Qualquer tentativa de negligência quanto à busca da palavra, de negligência quanto ao conhecimento teológico, indica que você tem uma visão bem pequena da palavra de Deus, uma visão de que a palavra de Deus é alguma coisa que você aprende naqueles dias que você se reúne com o pessoal. E isso é muito complicado, isso não sustenta a vida cristã, não sustenta a família, não sustenta nada. Meus votos como pregador essa noite são para que você possa enfatizar o ministério da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, de que você possa colocá-la enfaticamente à frente de tudo, porque ela vai dar o norte para tudo, todas as escolhas e todas as relações. Te convido a orar nesse momento, pedindo que o Senhor possa nos mostrar nossas negligências quanto à grandeza da revelação da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido tão maravilhoso em nossas vidas. Ele tem nos transformado tanto. Mas às vezes, Deus, mesmo diante de tamanha beleza, de tamanha grandeza, por semanas, meses, às vezes nos tornamos negligentes quanto à ênfase que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Às vezes estão ansiosos por escolher as músicas de um aniversário, não estamos tão ansiosos assim pelo momento onde a palavra vai ser dita naquele aniversário. Às vezes estamos tão ansiosos e desejosos, Senhor, de estarmos com os irmãos no domingo, que não preparamos o nosso coração em oração para que a palavra penetre. Deus, é muito fácil negligenciar aquilo que parece que está todo dia diante de nós como oferta. É muito fácil, como dizemos, tornar ordinário aquilo que é surpreendentemente maravilhoso. Nessa noite, Deus, que essa igreja possa dar ênfase à palavra,
que a vida do irmão, da irmã, possa ser uma vida que dá à palavra de Deus a sua posição correta, a sua posição de preemência, de ênfase, de primazia. Eu peço para a minha vida, Deus, que a palavra de Deus possa estar lá no primeiro lugar em tudo, que a divulgação, a propagação da mensagem da salvação de Jesus Cristo, ela possa ser a mensagem das conversas. Deus, é muito difícil imaginar que todos nós que fomos salvos pela palavra sejamos negligentes quanto a dividi-la com outras pessoas, Senhor. Estevão é um paradigma, porque ainda que servindo às mesas, servia a palavra. Senhor, que o nosso coração essa noite possa pensar profundamente sobre isso e sobre mudarmos de agora para sempre, enfatizando a palavra de Deus. Obrigado, que cada um, Senhor, quando sair daqui logo mais, vá para casa em segurança, abençoado pela palavra de Deus, questionado sobre o que a palavra de Deus disse, sobre a posição que ocupa em suas vidas, que cada um aqui possa se preparar no sábado para o domingo, possa pensar em de que modo o seu sábado pode ser um sábado mais abençoado, um sábado onde o corpo está se preparando para o domingo, o corpo está tentando minimizar os cansaços para que no domingo de manhã esteja atento à palavra de Deus, no domingo à noite esteja ansioso pela palavra de Deus. Senhor, prepara-nos para que sejamos pessoas que entre o culto da manhã de domingo e o culto da noite de domingo, a gente prepare o coração em oração, ore pelo pastor para que ele possa pregar uma palavra que vá direto aos corações, Senhor. Senhor, nos dá um compromisso de orar por aqueles que ensinam, aqueles que pregam, aqueles que ministram a palavra, Deus. Que nossa mente possa, de fato, Senhor, entronizar o Senhor Jesus Cristo de tal forma de que o Senhor Jesus, o Senhor da palavra, tenha esse espaço em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos vocês.